Então tá, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês, ok? Acho que agora já começou a gravação. Eu vou apresentar minha tela para mostrar para vocês as minhas atividades, tá? Ai, férias é o seguinte, a gente vai ter um ano letivo até o iniciozinho de janeiro. Depois de janeiro até final de fevereiro vai ser as nossas férias, tá bom? É isso que vai acontecer com as nossas férias por enquanto. Daí o retorno vai ser, sei lá, início de março, que nem esse ano, tá bom? Agora estou mostrando a tela para vocês. Espero que vocês estejam conseguindo ver tudo, tá? Mandem um ok no chat se vocês estão conseguindo ver. Então, é que falou aí? A Nathalie. Tá conseguindo enxergar? Todo mundo tá conseguindo? Pô, tá tranquilo, Tá, pra mim tá tranquilo. agora eu peço então que vocês desliguem os microfones para eu gravar essa aula, tá bom? Que depois aí eu respondo dúvidas de vocês depois que eu gravar a aula, tá bom? Então tá. Primeira coisa sobre predicado que eu quero passar para vocês é uma revisão sobre verbo transitivo e verbo intransitivo, tá? Vamos ler as orações que seguem. Primeira frase: os peixes voadores tocam a água, tá? Os peixes voadores vai ser o nosso sujeito simples. Tocam a água vai ser o nosso predicado, tá? O verbo tocam vai ser um verbo transitivo direto, tá? E a água, por sua vez, vai ser o objeto direto, tá bom? Então, sempre que a gente tiver um verbo transitivo, significa que esse verbo pede para nós um complemento. E esse complemento pode ser direto ou indireto, dependendo do verbo, tá? Um complemento direto, um objeto direto acontece, gente, quando nós só temos a palavra precedida no máximo por um artigo ou por um pronome, tá? E a gente tem um objeto indireto quando esse complemento vem junto com uma preposição, tá bom? Vamos ver a letra B aqui. Letra B. Os peixes voadores não precisam de ajuda. Os peixes voadores são o nosso sujeito simples. E não precisam de ajuda é o nosso predicado, tá? Precisam vai ser o nosso verbo transitivo indireto. Por quê? Quem precisa de algo, tá? Esse de vai ser uma preposição, tá, pessoal? Então, de ajuda vai ser o nosso objeto indireto, ok? Então, qual a explicação que temos aqui? Alguns verbos de nossa língua não possuem sentido completo em si mesmos. Eles necessitam de um termo, que vai ser o objeto, que possa completar o sentido que eles expressam. Verbos que não possuem sentido completo são classificados como verbos transitivos. Então, a gente tem a opção A e B, que a gente viu anteriormente, né? Nos peixes voadores. Então, com essas opções, os verbos tocar e precisar. Veja que cada um deles pede um complemento. Como você viu, o complemento de um verbo transitivo é chamado de objeto. Então, aqui, esse segundo quadrinho vai explicar. Quando o objeto é ligado ao verbo por uma preposição, pode ser de, para, em, é classificado como objeto indireto. Quando é ligado ao verbo sem preposição, é classificado como objeto direto, tá? Agora, leia essa oração, essa frase, e verifique se o verbo necessita de um complemento. Os aviões decolaram. Os aviões, sujeito simples. Decolaram é o nosso predicado. E esse predicado é formado por um verbo intransitivo. Neste caso, o verbo da oração não precisa de complemento, pois apresenta um sentido completo em si mesmo. Este tipo de verbo é classificado como verbo intransitivo. Digamos que os verbos transitivos, gente, eles têm uma dependência, eles são mais dependentes, enquanto o intransitivo, ele é autônomo, tá? Ele tem um sentido por si só. Não precisa de complemento. Atenção! Em resumo, verbo transitivo exige um complemento, objeto, que pode ser direto ou indireto. E verbo intransitivo não exige complemento. Que complementos vão ser esses, tá?
Esses complementos serão chamados de complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Um verbo transitivo pode ter mais de um objeto. Observe. O hóspede reclamou do barulho e do calor. Reclamou, então vai ser o nosso verbo principal, tá? Que vai ser o nosso verbo transitivo indireto. Quem reclama, reclama de algo, tá? Então, reclamou de dois. Então, nós temos aqui dois objetos: reclamou do barulho e do calor. Então, os dois objetos começam com o de, né? Que do nada mais é do que a contração de o barulho, tá? E a gente junta para virar do barulho. É a mesma coisa com o vestido da menina. O vestido da menina, na verdade, seria o vestido de a menina. A vai ser artigo e o de preposição. Daí a gente junta os dois e vira da, tá bom? Mesma coisa com do, de, o. Então, nós temos dois complementos para este mesmo verbo, que é do barulho e do calor. Segundo exemplo, já terminei os exercícios e a redação. Terminei vai ser o nosso verbo transitivo direto. Os exercícios, objeto direto, e a redação, o segundo objeto direto. Tá? Então, esse verbo transitivo, isso mostra que um verbo transitivo pode ter mais de um objeto, tá? Agora, segunda situação. Um verbo transitivo pode também um objeto e direto e indireto na mesma oração, tá? Então, é o caso do verbo transitivo direto e indireto, tá? Olha só, ela devolveu o livro ao professor, tá? Devolver. Quem devolve, devolve alguma coisa. E devolve essa coisa a ou para alguém. Então, a gente tem essa preposição a. Então, a gente poderia também substituir devolver o livro para o professor, tá? Para mostrar que é uma preposição. Então, se ela devolve algo, este algo vai ser o nosso objeto direto. E se devolve a ou para alguém, vai ser o nosso objeto indireto, tá bom? Então, nesse caso, o verbo devolveu é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Como saber disso, gente? A gente tem que olhar o contexto da frase. Tem verbos que, em uma situação, eles podem ser intransitivos, tem outras que eles podem ser transitivos diretos, outros transitivos indiretos e outros transitivos diretos e indiretos. Tudo dependendo de cada frase, tá bom? Núcleo do objeto. Quando o objeto direto ou indireto é composto de mais de uma palavra, damos o nome de núcleo à palavra mais importante. Sem ela, o objeto ficaria incompreensível. Observe os exemplos que seguem. Guarde esses livros na estante, tá? Esses livros, guarde, então, vai ser o nosso verbo transitivo direto. Esses livros, então, vai ser nosso objeto direto, tá? Tudo isso vai ser objeto. Só que livros vai ser o núcleo do objeto. É que nem se a gente for pensar, gente, que a gente fez esse exercício semana passada sobre núcleo do sujeito. A gente pode ter a minha prima querida, tá? Todo esse a minha prima querida pode ser o sujeito, mas prima vai ser o núcleo desse sujeito. O mesmo acontece com objetos, tá? Vai ter sempre um núcleo, geralmente formado por um substantivo, que é uma coisa, tá? Um ser. Outro exemplo. O menino precisa de nossa ajuda, tá? O precisa vai ser um verbo transitivo indireto, de nossa ajuda, objeto indireto, tá? Porque é indireto porque tem o de, que é uma preposição. Então, ajuda vai ser o núcleo do objeto indireto, tá bom? E aqui nós temos também aqui, no exemplo, eles entregaram o trabalho de ciências ao coordenador do grupo. Olha que frase longa. Entregaram vai ser o nosso verbo transitivo, direto e indireto, tá? E daí nós temos, então, dois objetos. O trabalho de ciências ao coordenador do grupo. O trabalho de ciências vai ser nosso objeto direto. E o núcleo desse objeto vai ser trabalho. E nós temos também o segundo objeto, que é ao coordenador do grupo. Daí nós temos o objeto indireto, porque temos o a, que é de preposição, e coordenador vai ser, então, o núcleo do objeto indireto, tá?
Então, vamos para os exercícios, tá? Eu vou explicar para vocês e depois eu vou mostrar a correção, ok, pessoal? Número 1. Classifica os complementos verbais destacados usando este código. OD para o objeto direto e OI para o objeto indireto. Como que nós sabemos se é objeto direto ou indireto, pessoal? Vocês vejam se o termo destacado, se o objeto tem preposição ou não, tá? Letra A. Helenice cuida muito bem do jardim, tá? Cuida vai ser o nosso verbo, né? Cuidar. Quem cuida, cuida de algo, tá? Esse de vai ser o quê? Uma preposição. Então, do jardim vai ser o quê? Tempinho para vocês pensarem. Depois eu mostro a correção para vocês. Letra B. Você precisa tomar o remédio. O remédio, por mais que tenha uma palavrinha antes, quem toma, toma algo. Você precisa tomar, tá? Remédio vai ser o nosso complemento. E como não temos uma preposição antes, somente um artigo, nós teremos um objeto direto ou indireto. Letra C. Acabamos de arrumar a sala. A sala vai ser o nosso objeto. Vamos olhar o verbo? Quem arruma, arruma algo, tá? Esse algo vai ser o nosso objeto. E se esse algo não precisa de preposição, vai ser direto ou indireto? Fica o questionamento. Letra D. Os astrônomos estão observando estrelas e planetas. Aqui, gente, nós temos o caso da locução verbal que nós já vimos antes, tá? Então, a locução é formada por dois verbos. Geralmente, começa com o verbo estar e depois com algum verbo que pode estar no gerúndio, como este caso, sendo o nosso verbo principal, tá? Então, observando. O que os astrônomos estão observando? Estrelas e planetas. Então, observando vai ser o nosso verbo principal. Nós devemos perguntar: quem observa, observa o quê? O que vai ser estrelas e planetas. Esse objeto vai ser direto ou indireto? Letra E. A velhinha se queixou de sono e cansaço. A velhinha se queixou. Quem se queixa, quem dá queixa, né? Dá queixa de algo, né? E esse de vai ser o quê? Uma preposição. Então, esse vai ser um objeto direto ou indireto? F. Fábio observava a paisagem pela janela do trem. Fábio observava. O que o Fábio observava? A paisagem. A paisagem tem uma preposição antes? Não tem, né? Esse a aqui, no caso, vai ser um artigo, tá? Então, que você poderia trocar. Como a gente sabe se esse a é um artigo ou uma preposição, gente? Como é que a gente vai saber isso? Porque o a pode ser tanto um quanto o outro. Temos que fazer uma relação de contexto, pensar na frase. Como que a gente vai fazer esse exercício? Vamos trocar. Paisagem é uma palavra feminina, né? Tanto que tem a paisagem. A gente pode trocar a paisagem pelo... por exemplo, vamos trocar por uma palavra masculina. Observava o cachorro pela janela do trem, tá? Se a gente pode trocar a paisagem pelo o cachorro, significa então que é um objeto direto, tá bom, gente? Agora, por exemplo, se observava a paisagem ou então se observava ao cachorro, então vira objeto indireto, tá? Ou seja, façam esse exercício, tá, gente? Se vocês estão em dúvida se esse a é um artigo ou preposição, troca para o masculino e perceba se esse artigo fica ao ou simplesmente o. Se for ao, nós temos então uma preposição, ou seja, um objeto que não vai ser direto. Ok? Então, gente, pensem um pouquinho que agora eu vou dar a resposta para vocês, tá? Deixa eu achar aqui a resposta bonitinha. Cadê aqui? Aqui nós temos a resposta, tá bom? Helenice cuida muito bem do jardim. Nós temos objeto indireto precedido por uma preposição. Você precisa tomar o remédio. Objeto direto. Né? Não temos preposição. Acabamos de arrumar a sala. Objeto direto. D.
Os astrônomos estão observando estrelas e planetas. Nós temos aqui dois objetos que são diretos. E a velhinha se queixou de sono e cansaço. Ela se queixou de algo, então nós temos objeto indireto. F. Fábio observava a paisagem pela janela do trem. Observava a paisagem, ou seja, objeto direto. Tá bom? Tirem print dessa atividade, pessoal, para vocês corrigirem depois. Agora, então, gente, vamos para o exercício número 2, tá bom? 2. Sublinhe o núcleo do objeto de cada oração e indique se ele é direto ou indireto, tá? Então, temos que achar o objeto e achar o núcleo, tá? Então, letra A. O piloto cometeu um grave erro, tá? Para achar o objeto, o que nós temos que fazer? Achar o verbo. Cometeu. Quem comete, comete alguma coisa. E o que foi que ele cometeu? Um grave erro, tá? E qual que vai ser o núcleo desse objeto? Vai ser artigo. Grave vai ser uma característica do erro, tá? Então, erro vai ser o nosso substantivo, vai ser o nosso núcleo do objeto, tá? B. Ainda não encontrei meu casaco novo. Encontrei vai ser o nosso verbo. Quem encontra, encontra algo. Esse objeto, meu casaco novo. Nós temos aqui um pronome e novo vai ser um adjetivo que se refere ao casaco, que pode ser, então, o quê? O nosso núcleo. C. Gosto de comida italiana. Então, gosto vai ser o nosso predicado. De comida italiana vai ser o nosso objeto, tá? Nós temos de, que vai ser uma preposição, italiana, que vai ser um adjetivo, e comida, que vai ser o nosso substantivo, tá? Então, gente, a dica é, o núcleo de um objeto vai ser sempre um substantivo, tá bom? D. Ele coleciona cartões postais antigos, tá? Coleciona é o nosso verbo. Quem coleciona, coleciona algo. Cartões postais antigos. Antigos é uma característica dos nossos cartões postais, tá? E Mateus desconfia de tudo. Desconfia é o nosso verbo, de tudo é o nosso objeto, tá bom? Nós descartamos o de, que nesse momento vai ser só preposição, e temos como núcleo tudo. F. Precisamos de um televisor novo, tá? Precisamos é o nosso verbo, de um televisor novo é o nosso objeto, tá? E olha só, de um televisor novo. Novo é uma característica do televisor. Determina qual televisor. E de vai ser uma preposição. Então, televisor é o nosso substantivo e, por isso, o núcleo da nossa oração. Então, entendam, gente, é importante a gente ter em mente as classes gramaticais, tá? Não precisa saber exatamente qual é. Isso é um pronome possessivo, relativo, não. Mas tenham em mente que, por exemplo, meu é um pronome, tá? Novo vai ser uma característica que a gente dá para algo. Então, a gente tem que entender um pouquinho das classes gramaticais para ajudar a classificar, tá bom? Aqui, gente, eu tenho a resposta que eu fiz, tá? Então, eu botei aqui um grave erro, né? Meu casaco novo, de comida italiana. E é bom, gente, destacar também qual que é o núcleo, tá? Então, aqui o núcleo vai ser erro. E esse núcleo vai ser um objeto direto. Meu casaco novo. Casaco vai ser o núcleo, então teremos um objeto direto. Gosto de comida italiana. Esse de já mostra que é indireto, tá? E comida vai ser o nosso núcleo. D. Ele coleciona cartões postais antigos. Objeto direto e o nosso núcleo é cartões postais. Tá bom? Vocês podem dizer que é cartões, né? Só que como cartões postais está dividido por um hífen, acaba sendo uma palavra só, tá bom? Então, circulem esse núcleo, tá bom? E letra E. Mateus desconfia de tudo. Esse de nos mostra um objeto indireto. E tudo vai ser o nosso núcleo. F. Precisamos de um televisor novo. D mostra já um objeto indireto, tá?
e televisor é o núcleo desse objeto. Tá bom, pessoal? Vou salvar aqui essa aula, tá bom? Que daí eu faço uma aula separadinha para cada assunto para ficar mais organizado.